Um dia a gente está falando de negociação. Passam alguns dias, as negociações acabam, começam a cair bombas e depois voltamos para a mesa de novo. Então, isso parece ser, no fim das contas, uma tática para ganhar tempo. Eu tenho a impressão de que o Donald Trump realmente não quer iniciar uma ação militar. E eu sei que há motivos para isso, que a gente pode discutir depois. Mas ontem ele disse que houve um pequeno problema, mas que resolveu muito rápido, como você provavelmente percebeu mais cedo. Ele disse que falou com o Hezbollah e pediu para não atirar. Conversou com o Bibi, pediu para não atirar, e os dois pararam de atirar um no outro. E aí, algumas horas depois, o Hezbollah começa a atirar em Israel de novo. Então não deu muito certo. A gente nunca chegou a iniciar uma ação cinética. E você acabou provando que estava certo, eu acredito. Porque eu sei que muita gente ficou meio incomodada quando você disse que os iranianos têm muitos mísseis e muitos drones e que eles podem causar um estrago sério se a gente tentar abrir o Estreito de Hormuz. O exército americano teria aberto o Estreito de Hormuz se tivesse capacidade para isso. Essa última afirmação é verdadeira, Daniel Davis. Ah, sim, com certeza é. E às vezes, eu fico sem entender por que as pessoas ficam irritadas. Quer dizer, eu vejo isso no meu próprio programa várias vezes. Eu só tô dizendo qual é a realidade no terreno. Se você não gosta, sabe, reclame com o Irã, com os Estados Unidos, com Israel, e por aí vai, porque é aí que estão as bases da questão. E olha, é o seguinte, a gente nem teria chegado a um cessar-fogo se tivesse a capacidade de terminar o trabalho e forçar eles a se render militarmente. Seria completamente absurdo fazer qualquer outra coisa. A gente aceitou o cessar-fogo por um motivo. Percebemos que estávamos ficando com poucos mísseis, e eles ainda tinham muitos, mais do que a gente conseguia destruir. E nada disso mudou. Na verdade, o que mudou é que agora eles têm ainda mais mísseis, porque continuam fabricando debaixo da terra, onde a gente não consegue alcançar. Além disso, eles reabriram vários túneis que a gente tinha bloqueado com alguns dos mísseis que conseguimos atingir. Esses túneis agora estão abertos de novo. Então estamos numa situação pior do que antes, porque nossos estoques estão menores e simplesmente não temos o suficiente para atingir aquele conjunto de alvos. Esse é o problema. Bom, os iranianos estão lidando com uma economia que está afundando, desmoronando mesmo. Eu sei que a inflação disparou. O povo iraniano provavelmente está enfrentando uma situação muito difícil, embora eu saiba que quem está no poder não se importa com o que acontece com as pessoas. São fundamentalistas religiosos e provavelmente estão comendo bem. O povo que se dane. Eles claramente estão dispostos a matar o próprio povo. Então, essa ideia de que vai surgir uma revolução interna para derrubar a Guarda Revolucionária Iraniana não parece estar se concretizando. A gente pode até esperar para ver se isso acontece, com base numa população que está basicamente passando fome. Mas, por enquanto, os portos deles continuam fechados. Eles mantêm o Estreito de Hormuz bloqueado. Então, será que a gente está num tipo de guerra de desgaste? Bom, de certa forma sim, mas eu discordo um pouco dessa caracterização. A liderança iraniana se importa com seu povo e as pessoas não estão simplesmente sendo mantidas como reféns. Quer dizer, elas estão protestando quase todas as noites em apoio ao que o país está fazendo, organizando manifestações e tudo mais, porque veem isso como o mundo inteiro contra elas. E mesmo aqueles, e eu já conversei com alguns no meu programa, mesmo aqueles que eram totalmente contra o regime, agora estão apoiando aquele movimento de se unir em torno da bandeira, sabe? Porque estão sendo atacados, bombardeados e tudo mais durante essa fase ativa. E eles estão sendo bloqueados agora. E com certeza estão mesmo, porque eles me disseram isso também. A inflação está altíssima. Faltam muitas coisas. Mas eles veem isso como uma ameaça existencial, como você mencionou. E por isso, estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Já passaram por isso antes, por causa das sanções,
por causa da guerra contra eles, com o Iraque e assim por diante. Então eles sabem o que é sofrer e sentem que essa é uma situação imposta. Por isso, vão aguentar por muito tempo. Acho que por mais tempo do que nós conseguiríamos, especialmente se esses bloqueios continuarem em vigor. Bom, são dois pontos. Todo mundo é contra eles. Bom, com exceção, eu acho, do que a gente provavelmente imaginava, e eu aposto que você tem informações bem melhores do que as minhas, que os países árabes da região acabariam ficando do nosso lado, ajudando e defendendo. Mas isso nunca aconteceu. A gente já falou sobre isso antes, Daniel Davis. Eles não fizeram isso porque perceberam que, assim como tentar mandar navios pelo Estreito de Hormuz, no momento em que algo dá errado, ou se eles se alinham com os americanos, os iranianos começam a lançar mísseis contra eles, como aconteceu com o Kuwait outro dia. Quer dizer, então eles não estão. Eles estão se segurando, e me parece que estão ficando mais críticos em relação às ações dos Estados Unidos nessa situação. O povo iraniano, seguindo o que você mencionou, se inspira nos fracassos tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos no Afeganistão. Tipo assim, olha, a gente pode resistir. Aqueles dois países ficaram no Afeganistão por mais de 2 décadas, e veja quem teve que sair, fugindo sem conseguir nada. Nós também temos isso. Sim, eles buscam esse exemplo, sim. Na verdade, já recorreram a ele muitas vezes, porque acreditam nisso. Eles sentem que, assim como o Talibã resistiu a nós, assim como os Mujahideen resistiram aos soviéticos, e assim como continuam com o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, eles conseguiram resistir a tudo que os Estados Unidos e Israel colocaram contra eles, e ainda continuam sendo uma força viável. Eles dizem, podemos fazer a mesma coisa, porque percebem que os nossos recursos não são inesgotáveis. E a questão, especialmente quando você pergunta por que os regimes árabes do Golfo não têm sido mais ativos em nos ajudar, é justamente porque eles entendem a mesma coisa que eu mencionei lá no começo. Eles veem que não existe uma solução militar e que a gente não tem como eliminar a capacidade de mísseis deles. Por isso, se a guerra recomeçar, a situação vai ficar ainda pior, porque eles não têm como se defender. A gente não conseguiu impedir que os mísseis caíssem sobre os regimes árabes do Golfo, e da próxima vez também não conseguiria. Isso causaria um dano permanente, em vez do dano parcial que já aconteceu até agora. Então, o que eles querem mesmo é que tudo isso acabe logo, para poder voltar a ganhar dinheiro e vender petróleo. Bom, a essa altura, se a gente, digamos, teoricamente decidir encerrar tudo, ou sei lá, se tiver uma eleição em novembro e o Donald Trump perder a Câmara e o Senado, e eles aprovarem uma resolução de poderes de guerra, dizendo para encerrar completamente, isso deixaria os iranianos no controle do Estreito de Hormuz. E eles vão usar isso a favor deles, porque é exatamente o que estão tentando fazer agora. Quer dizer, como nós e o mundo inteiro já aprendemos, aquele é um trecho de água vital, absolutamente estratégico. Olha, os iranianos têm sido totalmente consistentes nesse ponto. Eles dizem, nunca, em hipótese alguma, vamos abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Dizem que seja por um acordo negociado, seja se alguém desistir ou qualquer outra coisa, não existe cenário em que eles entreguem o controle do Estreito. Eles já transformaram isso em política de Estado. Estão trabalhando junto com o Omã, porque as águas territoriais se sobrepõem bem no meio do Estreito. Então eles dizem, não é isso. Vai ser assim daqui para frente. Que resolvam da forma que quiserem. Agora, dito isso, eles ainda precisam que a guerra acabe, porque precisam que o bloqueio sobre os produtos deles seja suspenso. E por isso entendem que vão ter que negociar. E hoje de manhã, vários ayatolás, líderes religiosos e autoridades do governo fizeram declarações dizendo ao povo em persa algo como, olha, eu sei que muita gente não quer que a gente negocie, mas a gente precisa negociar, porque é assim que se constrói poder.
tem que ter força e também negociação, e a gente precisa das duas coisas. Então, mesmo que nem todo mundo goste disso, eles estão dizendo que vão ter que fazer, dando a entender que estão dispostos a fazer algumas concessões, se conseguirem o que consideram essencial. Mas aí vem o grande problema. Duas dessas coisas que eles consideram essenciais são o controle do Estreito e o fim da guerra de Israel contra o Líbano. E isso parece ser o ponto mais difícil de resolver. Bom, teoricamente, e eu entendo as complicações envolvidas nessa ideia, um dos meus ouvintes comentou sobre todos esses contratos de fornecimento de 20 anos com vários países do Oriente Médio que estão chegando ao fim. E as partes envolvidas nesses contratos, os países que querem comprar o petróleo, têm opções óbvias no mercado mundial, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem o petróleo de Washington. Agora também temos a produção de petróleo da Venezuela voltando a acontecer. Esse petróleo vai ser refinado, então é uma fonte disponível. A pergunta é, será que existem fontes alternativas suficientes para a gente simplesmente dizer, quer saber? A gente lida com isso há mais tempo do que eu tô vivo, desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos encerrar essa história. Já tem petróleo suficiente no mundo. Essa não é mais uma era dominada pela OPEP. Tudo bem, podem fechar o Estreito de Hormuz. A gente não precisa dele. Existe muita confusão sobre como a indústria do petróleo realmente funciona. Não é bem assim. Não há petróleo sobrando. A gente não está nadando em petróleo. Muita gente nem sabe que somos importadores líquidos de petróleo. Ou seja, a gente precisa importar, se não me engano, algo entre 3 e 4 milhões de barris por dia, a mais do que exporta. Porque sim, exportamos muita coisa, mas também precisamos importar. E quando se fala, por exemplo, do petróleo venezuelano, é importante lembrar que ele é um petróleo pesado, que só pode ser refinado em poucos lugares e transformado em certos tipos de produtos. Já o nosso é um petróleo leve, chamado Light Sweet Crude, que pode ser refinado em gasolina leve, mas não em produtos como diesel e outros derivados. O querosene de aviação é uma das maiores produções do Oriente Médio no mundo. Representa uma porcentagem enorme. Então, não se trata só da quantidade total de petróleo, mas também do tipo de petróleo e do que ele se transforma, que é o que realmente alimenta a economia global. E tem muita coisa extremamente importante que vem do Golfo, como fertilizantes, 35% deles, alumínio, hélio e vários outros produtos que a gente normalmente nem associa ao petróleo ou ao gás natural. Mas tudo isso está bloqueado. Por isso, cada dia que essa situação continua é crítico e devastador para a economia global. Bom, é por isso que eu te fiz essa pergunta, Daniel. Quero dizer, acho que as pessoas veem em você um certo grau de credibilidade maior do que em mim, e que você consegue explicar isso um pouco melhor. Não vai ser só flores, cachorrinhos e unicórnios, só porque a gente vai conseguir todos esses contratos de petróleo. O petróleo é um mercado global, e se a gente decidir não fazer negócios no Oriente Médio, o resto do mundo vai ter que lidar com isso. E o preço do petróleo vai ser afetado pela oferta e pela demanda global. Então, eu detesto ter que fazer essa pergunta. Mas onde é que isso deixa a gente, Daniel? Olha, isso nos coloca numa situação em que, pela primeira vez, eu acho que na nossa vida, a gente enfrenta uma grande crise internacional, um problema, chame como quiser, que não dá para resolver com o nosso poder, simplesmente tentando impor a nossa vontade e dizendo, ou vocês fazem isso, ou a gente vai destruir tudo aí. Pois bem, a gente já tentou isso, e eles aguentam ser bombardeados. E pela primeira vez, eles também conseguem revidar de um jeito contra o qual a gente não tem defesa. Nunca estivemos numa situação assim antes. Então, vamos ter que fazer alguma coisa. E eu sei que muita gente vai odiar ouvir isso, especialmente lá na Casa Branca. Ou a gente vai ter que ceder alguma coisa para eles, para conseguir algo em troca. E eles estão abertos a isso. Ou então vamos ter que dizer,
tudo bem, vamos embora. Porque se a gente disser, esquece, não me importa, vocês não me deram o que eu queria, então vamos voltar à guerra, aí sim, vamos acabar destruindo a nossa economia e a economia global. Eles têm capacidade de reagir muito além do que a gente conseguiria suportar. E esse é o problema que pouca gente entende. Dessa vez, não somos nós que mandamos em tudo. Vamos ter que negociar. E se quisermos conseguir alguma coisa agora, vamos ter que dar alguma coisa também. Parece ter havido uma falha coletiva dos tomadores de decisão, antes desse ataque inicial, em considerar toda a complexidade da situação. Ou você acha que eles realmente levaram isso em conta e imaginaram que aquele primeiro ataque, atingindo mais de 30 líderes militares, iria decapitar o regime, como tentaram fazer com Maduro? No fim das contas, foi um erro de cálculo enorme. Mas será que a gente só está dizendo isso agora, com a vantagem da retrospectiva, ou essas informações já estavam disponíveis na época? Isso estava sim disponível. Eu conversei com o Joe Kent, que se demitiu há poucos dias do cargo de número 2 no ODNI, o escritório do diretor de inteligência nacional. E ele me confirmou isso. Ele disse que tudo isso era passageiro. Tinha gente dentro da Casa Branca implorando para o presidente, dizendo que era bem provável que eles fossem tomar o Estreito de Hormuz, que a gente não conseguiria destruir as fábricas de mísseis deles e que isso ia prejudicar a nossa economia nacional de um jeito que não daria para corrigir fácil nem rápido. E também que o povo não ia se levantar contra o Ayatollah e que a decapitação não ia derrubar o sistema de governo deles. A gente avisou tudo isso com antecedência. Mas tinha outro grupo que dizia, não, eles estão errados. Na verdade, vai acontecer sim. Vai ser como Maduro, vai ser como a Venezuela. Assim que você tirar esses caras do poder, tudo vai desmoronar. Eles nunca estiveram tão fracos, e por aí vai. No fim das contas, isso era só um mito, uma narrativa vendida por quem queria a guerra. Eles nunca estiveram mais fracos do que antes. Também não estavam no auge da força, era mais um estado normal. Não estavam tão fracos assim. Então, o presidente Trump acabou sendo enganado por muita gente que deveria saber melhor. E, infelizmente, ele ouviu esse grupo, em vez do grupo que eu acabei de descrever. A gente se meteu num atoleiro. Um caos total? Uma confusão completa? Chame do que quiser. É a realidade. É um balde de água fria. Uma realidade dura, mas ainda assim, é a realidade. Sabe, eu agradeço por você deixar tudo bem claro e trazer todas as informações que a gente precisa, porque parece que estamos num problema realmente sério, muito sério. Eles vão ter que marcar um na coluna das derrotas, Daniel Davis, e eu detesto ter que dizer isso em voz alta, justo no nosso 250º aniversário. Sabe, como empresário, às vezes a gente tem que aceitar uma perda. Se o negócio está dando prejuízo, não adianta cavar mais fundo. Não jogue mais dinheiro num buraco sem fundo. Corta, reconhece que é uma situação ruim e parte para outra coisa. E isso a gente pode fazer. E por trás dessa realidade está a situação triste em relação ao nosso armamento, como você mencionou há pouco. Quero dizer, a gente tem uma quantidade limitada de armas. Já usamos muitas, e pode haver batalhas futuras pela frente, o que é um problema para os Estados Unidos da América. Daniel Davis, uma análise profunda. Você pode encontrá-lo em qualquer plataforma de podcast. A gente volta a conversar na próxima terça. Quem sabe a gente receba alguma boa notícia. O David Manhis, tio, esse nego acreditar. O fato de os iranianos estarem dizendo hoje de manhã, dizendo para o próprio povo, olha, a gente precisa de um acordo negociado, significa que há uma janela aberta aí. Então talvez na próxima terça-feira a gente consiga avançar nisso. Dedos cruzados. Daniel Davis, muito obrigado. Tenha uma ótima semana até lá, senhor.